Boa noite, muito boa noite, como estão vocês? Sejam muito bem-vindos em mais uma live, Robinho Boy, Maiara Sampaio, boa noite, seja bem-vinda, Anne Rezende, Manuela Morim, boa noite, Catiele Rodrigues, muito boa noite, deixa eu ver, Bruno Torres, Gabi Ataíde, boa noite, Vadson César, Altiele Sampaio, muito boa noite, Fábio Ribeiro, a futura PGE, boa noite, Júnior Santos, Douglas Ferreira, professor Renato, meu amigo, boa noite, Fê Cerqueira, boa noite, meninos, sejam muito bem-vindos hoje em mais uma live para trabalharmos uma continuidade de assunto. Boa noite, Arnon Milhome, professor Arnon. Juliette, boa noite, Tamara Carvalho. Doutora Isabel Oliveira, boa noite. Iago Brauna, boa noite. Eric Dias, Jaqueline, Laísa Franca. Meninos, vão colocando aí, boa noite, Gurupi, Ana Carolina, colocando aí de quais cidades vocês se encontram nesse momento, para a gente passar alguns boa noite e iniciar a nossa live, ok? Tomar um pouquinho de água. Minha filhota estava ali em cima escutando algum barulho, não achei até que ela ia descer, mas eu acho que já foi dormir. Zuka Trip, Lucas Strini, boa noite. Guilherme, boa noite. Porto Nacional, Guilherme Lima, boa noite, meninos. Tafarel Morim, boa noite. Lucas, boa noite. Natana, boa noite. Mônica Ferreira, seja bem-vinda. Mas professor, vamos lá? São Valério, show de bola. Vou passar aí pertinho nessa sexta-feira. Meninos, olha só, nós vamos dar continuidade, esperando aqui em Silvanópolis. Não me recordo agora se já foi agendada a nossa aula em Silvanópolis, mas estamos tentando organizar isso e já não foi definida a data, tá? Dom Expedito Lopes, Piauí, boa noite, Júnior, show de bola. M. Franks Palmas aqui presente, claro. Júnior Carvalho, Porto Nacional, Paraíso do Tocantins, com Lucas Strini. Arraias, estive num aulão aí em Arraias, outra em Miracema também, passei por aí. Formoso do Araguaia, show de bola, morando em Canarana. Meninos, vamos agora, vou retirar Pedro Afonso, pessoal de Pedro Afonso, na atividade vai ter também no sábado, viu? Vou retirar agora os comentários, tá? Temporariamente, para a gente começar a nossa live. Aí de vez em quando eu vou estar retornando. Michele Pfeiffer, como está, Michele? Vou estar retornando de vez em quando. Hugo, obrigado, seu discípulo. Retornando de vez em quando os comentários. Estive num aulão aí em Guaraí neste domingo. Muito obrigado à recepção dos nossos queridos alunos concurseiros em Guaraí. Domingo à noite. Porto Nacional, Neide, Ana Carolina, Aires. Quando vai ser em Gurupi, professor? Dia 12 vai ser em Gurupi, tá? Dia 12, sexta-feira anterior à prova. Zezinho, boa noite. Já foi agendado aqui em Silvanópolis nesse domingo. Olha aí, já tá dizendo que domingo é Silvanópolis. Eu aqui sem ir, porque eu não estava lembrando da data. Desculpa. Eu sei que sexta eu estou em Palmeirópolis, passo em Paraná, mas a aula é em Palmeirópolis. Sábado eu estou em Taguatinga, Dianópolis e Natividade. E domingo em Silvanópolis. Show de bola. Almas. Domingo aí, Dianópolis tem aula no domingo. Você escolhe domingo na atividade, viu? Para quem é de Almas. Porto Nacional está agendado dia 3, se eu não me engano. Combinado, já tivemos. Show de bola. Seja bem-vinda, Melk. Bem-vindo, aliás. Meninos, muita gente perguntando, só um comentário antes de eu desativar o comentário. Muita gente perguntando, professor, o concurso vai ser adiado por causa da pandemia, está tendo um foco aí, um pico de pandemia. Existe uma preocupação maior dos concurseiros do que de fato da banca ter comentado alguma coisa, porque em relação a adiar, vai depender do que for determinado pelo poder público. Até o presente momento não tem nada nesse sentido, tá? Ok? Show de bola, Ana Delmiro, muito obrigado mesmo. Silvanópolis já está marcado, viu? Acho que é domingo, como foi mencionado aí. Rosana Moia, como está, Rosana? Vamos lá, vou desativar os comentários agora para a gente iniciar a nossa live, tudo bem?
Ok, 4 minutinhos de conversas, vamos desativar. Agora, meu Deus, cadê que eu lembro? Ah, tá aqui. Desativando comentários. Show! Meninos, sejam muito bem-vindos. Por favor, marque os coleguinhas para que eles venham acompanhar também a nossa live. A presença de vocês é o que me faz me manter aqui constantemente toda terça-feira. E de vez em quando tentar pegar outros dias ou horários para que nós possamos ampliar a quantidade de lives. Nas aulas anteriores, nós falamos um pouco, fazer uma breve revisão para quem não pegou as aulas anteriores, elas se encontram gravadas, salvas no meu Instagram, tá? E nas lives anteriores nós mencionamos um pouco sobre as fronteiras do Tocantins, que são 6 estados que fazem fronteira, quais estados fazem fronteira a norte, sul, leste, oeste, nordeste, sudeste, isso aí cai na prova. Mencionamos um pouco sobre os municípios que compõem a Ilha do Bananal, mencionamos um pouco sobre as datas importantes, históricas, que são abordadas em prova de concurso. Chegamos a mencionar também sobre a vegetação do Tocantins, sobre o clima do Tocantins, sobre a bacia Tocantins-Araguaia, certo? Que o rio Tocantins é um rio de Planalto, o rio Araguaia é um rio de planície, que no rio de Planalto eu tenho 7 usinas hidrelétricas, sendo a maior delas a usina de Tucuruí, localizada sim no rio Tocantins. Deixa eu baixar isso aqui um pouquinho. Localizada sim no rio Tocantins, porém estado do Pará, município de Tucuruí. A usina de Tucuruí gera mais de 8.300 megawatts de energia. Se comparado com a usina de Lajeado, que fica aqui próximo a Palmas, cujo lago se encontra no município também de Palmas, chamada oficialmente usina Luiz Eduardo Magalhães, a usina Luiz Eduardo Magalhães gera 902 megawatts. A usina de Tucuruí são mais de 8.300 megawatts. Ok? Só para você fazer um comparativo. Agora, o que eu preciso saber? Tem que saber o nome de todas as hidrelétricas no rio Tocantins, porque isso já foi abordado em prova. Tem que saber a localização das hidrelétricas no rio Tocantins, já foi abordado em prova. Quais são as hidrelétricas que se encontram no rio Tocantins e dentro do estado do Tocantins, já foi abordado em prova. Ok? Municípios localizados às margens do rio Tocantins ou às margens do rio Araguaia, que na prova mencionava portos fluviais ao longo do rio Tocantins e ao longo do rio Araguaia, para você marcar a alternativa que apresentava esses portos fluviais. Professor, os portos fluviais seriam o quê? Seriam os municípios às margens dos rios. Professor, como é que eu vou fazer para memorizar isso aí? Meninos, eu estava na correspondência constante aí do WhatsApp com os alunos. Eu comentei com a aluna, falei assim, olha, ela mostrou um mapa rodoviário do Tocantins e eu falei para ela assim, olha, pega esse mapa, coloca um local estratégico, coloca ele na frente do vaso, porque todo dia você vai sentar ali, todo dia você vai olhar o mapa, assim você vai saber a localização dos municípios ao longo do rio Tocantins, ao longo do rio Araguaia, as margens da BR-153, certo? Inclusive municípios por onde passa a Ferrovia Norte-Sul, que também já foi abordada em prova, ok? Para minha grata surpresa, a aluna falou, professor, não tem como colocar no banheiro. Aí ela tirou a foto do azulejo do banheiro e estava cheio de informações que ela já tinha escrito ali no azulejo, mas estava com o mapa em outro local, junto à escrivaninha de estudo. Então, quando você tem um mapa, o conhecimento do mapa, da localização dos municípios, um monte de questões podem ser abordadas e respondidas facilmente se você souber a localização dos municípios tocantinenses. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo para vocês de uma questão que muita gente pensa assim, professor, essa questão é fácil. Perguntava, ou aliás, pedia para você marcar a alternativa que apresentava apenas municípios tocantinenses, em solo tocantinense. E aí, é fácil a pergunta? É fácil responder? Então eu vou citar aqui alguns municípios e você vai me dizer. Ou melhor, você vai pensar aí e responder para si se esse município se encontra em solo tocantinense ou não. Ok? Podemos testar? Vamos lá? Começando. Conceição do Araguaia. No Tocantins, existe Conceição do Tocantins. Conceição do Araguaia não. Palmeirante. Ok? Carrasco Bonito. Ok? Praia Norte. Ok? Vem cá, meu bem. Para quem ainda não conhece, opa, tá aqui a minha mais linda princesa. Oi, dá oi para os alunos do papai. Oi. O que você vai falar para eles? Qual é o recado que você vai dar? Vou estudar, galera. Vamos estudar, galera.
Então, princesa, você fica aqui quietinha que o papai vai dar aula, tá bom? Fica aqui com o papai. Então, nome dos municípios que se encontram em solo tocantinense. Se você tiver o conhecimento do mapa, você responde com facilidade. E olha que tem muitos municípios que, para quem não conhece o Tocantins, não conhece o mapa, certo? Fica mesmo na dúvida. Babaçulândia, Brejinho de Nazaré, Nazaré, Taipas, Combinado. E esse rostinho mais lindo da Cecília. Papai. Oi. Olha, o seu tá bem aqui. É? Meninos, vamos lá. Agora que você entendeu a importância, a necessidade de você conhecer o Tocantins, de você ter o mapa do Tocantins, de você estudar por ele, porque muitas questões podem ser resolvidas dessa forma, vamos começar a abordar um outro assunto, destrinchar um outro assunto, que é a economia do Tocantins. Professor, sobre a economia do Tocantins, o que eu preciso saber? Meninos, economia do Tocantins eu tenho aí os três. A base da economia tocantinense, das exportações do Tocantins, são em cima da agropecuária, agricultura e pecuária. Mas a prova, ela vai abordar para ti afirmando o seguinte, que a base da economia tocantinense é agropecuária intensiva. Aí eu pergunto a você, é intensiva ou extensiva? Intensiva ou extensiva? Meninos, intensiva é quando o gado é confinado, intensiva é quando utiliza de grande tecnologia, certo? De mão de obra qualificada. E o que predomina no Tocantins não é confinamento de boi. O que predomina no Tocantins é gado solto no pasto, agricultura familiar ou até mesmo agricultura mecanizada, mas sem uso de tecnologia tão avançada. E isso é predominante. Então, o que predomina no Tocantins é o sistema extensivo, agropecuária extensiva. Professor, para facilitar a lembrança, bom, quando se fala em extensivo, gado solto no pasto, em área extensa, é isso que nós vemos no Tocantins. Portanto, o que predomina no Tocantins é agropecuária extensiva, ok? Está preocupado, olha. Vamos lá. Em relação agora aos três principais grãos colhidos no estado: soja, milho e arroz. Soja, milho e arroz. Professor, se perguntar as três, ou perguntar não, porque ela vai fazer afirmativas sobre o que eu estou falando agora para vocês. Quais são as três principais produtos de exportação do Tocantins? Quando se fala de exportação, na realidade eu falei três, mas dois são os produtos principais que são mencionados na prova, tá? Primeiro, soja. Segundo, carne bovina. Soja e carne bovina. Professor, por que esses dois? Bom, porque a soja responde por mais de 70%. E a carne bovina responde por cerca de 25%. Então, somente a soja. Dá um tchau para os meninos. Você está indo embora? Dá tchau. Tchau. E um beijo, papai. Te amo. Boa noite. Fala boa noite. Fala aqui para os meninos. Boa noite. Parabéns, papai. Deus te abençoe. Então, soja mais de 70%, carne bovina mais de 25%. Somente a soja e a carne bovina responde por mais de 95%, 97%, 98%, dependendo do ano. Tá? Você vai ter aí cerca de 97% a 98% das exportações do Tocantins, apenas soja e carne bovina. Quando se fala de fruticultura, eu tenho destaque para a melancia, que é a primeira em toneladas, e secundariamente o abacaxi. Primeiro melancia, segundo abacaxi, terceiro, eu costumo falar que a terceira fruta, toda criança, hoje mesmo estava comentando isso na sala de aula do cursinho em Taquaralto, né? Um abraço aí para os nossos alunos do Atitude, comentando aí que a terceira fruta, toda criança do sexo masculino nasce com uma entre as pernas. Ó, minha esposa já deu um grito ali. No caso é banana, nanica, né? Quando nasce a nanica. Mas eu falo nanica não que seja essa espécie, que seja a de larga produção, mas que você tem destaque para melancia em primeiro lugar, abacaxi em segundo lugar. Olha ela falando, nanica é grande. É a maçã. Eu já tá falando que a pequena é a maçã, né? Eu não vou nem dizer que eu ia fazer uma piada aqui com minha esposa, mas se eu fizer, eu apanho mais tarde. Rapaz, eu acho que eu tô com medo, não vou fazer não. Mas se fosse um aluno
Se fosse um aluno com esse tipo de comentário, eu ia perguntar assim, não vou fazer não. Sacanagem, aqui está ao vivo, vai ficar gravado, melhor não. Vou preservar a minha pele. Mas vamos lá. Então eu tenho melancia, abacaxi e banana. Fechou. Agora, quando se fala em rebanho bovino, eu havia afirmado para vocês que a exportação se concentra na soja e na carne bovina. É, princesa? Tá bom. Te amo. Beijo. Em relação a rebanho bovino, eu sei que o Tocantins tem hoje mais de 8 milhões e meio de cabeças, fica entre 8 milhões e meio e 9 milhões de cabeças de gado, tá? Desse rebanho bovino, eu poderia calcular, professor, eu posso dizer que a cada habitante eu tenho cerca de 6 cabeças de gado. Se eu tenho mais de 1,5 milhão de habitantes e eu tenho quase 9 milhões de cabeças, então seriam 6 cabeças por habitante, ok? Mas quando se fala de rebanho bovino, qual o município de maior rebanho bovino do Tocantins? Eu quero aí, por favor, ativei comentários. Responde aí para mim. Fagner. Show de bola. Porto Nacional, manda um alô, Gabriel. Responde para mim aí, vocês. Boa noite, Débora. E aí, professor Israel Maia, seja bem-vindo, boa noite. Eu quero saber, pronto. A Tati, se eu não me engano, deixa eu ver se é Tati... Thay Fernandes. Respondeu Araguaína e o Gustavo respondeu Araguaçu. É exatamente aí, Formoso, Araguaia, Formoso, Araguaia, Formoso, Araguaína, Araguaína. Você está percebendo que existe uma dúvida, uma confusão em relação, já desativei comentários, em relação ao município de maior rebanho bovino? Sabe por quê? Porque Araguaína, ela recebeu o título de capital do boi gordo. E por ter o título de capital do boi gordo, muita gente acha que Araguaína possui o maior rebanho. E não possui. Não possui. Araguaína, até poucos anos atrás, tinha a 3ª colocação no tamanho do rebanho bovino no estado. Araguaína superou Formoso do Araguaia. Agora Araguaína tem o 2º maior rebanho. Terceiro hoje é Formoso, 2º colocado Araguaína e o 1º colocado Gustavo 4.0 acertou em cheio. 1º colocado em rebanho bovino é o município de Araguaçu. Aí você fica assim, professor, mas me diga uma coisa. Minha esposa colocou isso aqui. Isso aqui é de rascunho para mim? Quê? É de rascunho para mim? Pode ser. Pode? Tá. Olha só. Professor, onde fica, vou projetar aqui, onde fica o município de Araguaçu e de Formoso do Araguaia, só para eu ter uma noção. Meninos. Olha isso aqui. Ah, sim. Minha esposa dando orientação aqui. Olha o que nós temos. Aqui eu tenho o estado do Tocantins, certo? Show de bola. Aqui eu tenho o estado do Tocantins, ok? Aqui eu tenho a Ilha do Bananal. Ilha do Bananal. Lembra vocês que a Ilha do Bananal é a maior ilha fluvial do planeta. Perfeito. E aí, professor? E aí que Formoso do Araguaia se localiza aqui, ó. Vou colocar um F de Formoso e Araguaçu se localiza mais embaixo. A de Araguaçu, ok? Então, professor, você quer dizer que Formoso do Araguaia e Araguaçu se localizam na região sudoeste do Tocantins. Araguaçu, em especial, o maior rebanho bovino do estado. Formoso do Araguaia era o 2º maior rebanho bovino, hoje é o 3º. Exatamente. Mas eu quero entender, professor, por que essa região, próxima à Ilha do Bananal, por que essa região se destaca na criação de bovinos? Bom, primeiro, saiba você que vou fazer o Rio Tocantins aqui, ó, pontilhado no centro do estado. Rio Araguaia, vocês não estão acompanhando aí, né? Mas vou mostrar o mapa. Rio Araguaia pontilhado à esquerda, né? Ok. O que nós temos aqui no centro eu tenho o Rio Tocantins, ok? Corta o centro do Tocantins. E aqui eu tenho o Rio Araguaia. Maravilha, divisa entre estados. E daí, quando o Rio Araguaia se encontra com o Rio Tocantins, no município de Esperantina, lá no Bico do Papagaio, o nome que predomina, permanece, é Rio Tocantins. Ok. Professor, mas por que nessa região eu tenho grande rebanho bovino? Bom, saiba você que a imensa maior parte do rebanho bovino do Tocantins está entre os rios Tocantins e Araguaia. O rebanho bovino não se concentra nessa parte do estado, ele se concentra entre os rios Tocantins e Araguaia.
Professor, por quê? Primeiro porque essa região aqui, ó, essa região sudeste do Tocantins, próxima à divisa com a Bahia, essa região aqui é a região mais seca que nós temos no estado. Eu falei na aula anterior sobre o clima e não cheguei a mencionar sobre isso. A região mais seca do Tocantins é o sudeste. Professor, então sendo a região mais seca, eu achava que era o sul. Não, não. Primeiramente o sudeste, mas o sul também é uma região seca, tá? Sudeste e sul. Mas e por que aqui, estando também no sul, Araguaçu, por que tem um grande rebanho bovino? Meninos, porque isso aqui é uma ilha. E daí, professor? Ilha cercada por água. E daí, professor? E daí que dentro dessa ilha eu tenho pastagem natural durante todo o ano. Eu tenho pasto. E eu tenho pasto, principalmente no período em que nós entramos na seca, temos 5 a 7 meses de seca no Tocantins, no período em que o gado tem dificuldade de encontrar alimentação. Onde os rebanhos bovinos em solo tocantinense, eles são alimentados por outra coisa que não é pasto. Ou seja, tem um custo maior para a alimentação exatamente em função da ausência de pastagem. O que se faz? Grande quantidade, dezenas, na realidade 30, 40 mil cabeças de gado são transportadas para dentro da ilha. Negocia com os indígenas um valor por cabeça de gado, certo? E leva para dentro da ilha. Então, no período de seca no Tocantins, o gado está tendo alimento dentro da Ilha do Bananal. É por isso que eu tenho ali ao redor ou à margem, à direita da Ilha do Bananal, eu tenho uma grande quantidade de rebanho bovino. Ok? Maravilha. Primeiro colocado, Araguaçu. Segundo, Formoso do Araguaia. Terceiro, Araguaína. Maravilha. Professor, tá, eu quero saber agora. Nós temos no Tocantins alguns projetos agrícolas. Temos. E eu preciso saber sobre esses projetos agrícolas. O que, professor? Olha, eu vou tentar listar aqui para vocês o nome de alguns projetos, tá? Que são mencionados na prova. Eu tenho aqui o projeto Javaés. Para que eu acompanhe aqui. Deixa eu ver. Aqui, à direita da Ilha do Bananal, eu tenho o projeto Javaés. Professor, o projeto Javaés fica à direita da ilha? Fica, à direita da Ilha do Bananal. Como é que funciona, professor? Aqui eu tenho as águas do Rio Araguaia, e o Rio Araguaia se divide em 2 braços aqui na Ilha do Bananal. Quando ele se divide em 2 braços, dando origem à Ilha do Bananal, o braço direito do Rio Araguaia se encontra com as águas do Rio Javaés. Então, o rio que fica à direita da Ilha do Bananal se chama Rio Javaés. E o Rio Javaés tem outro afluente. Vou pontilhar aqui, ó. Vou fazer um risquinho aqui, um outro afluente chamado Formoso. O que acontece? As águas do rio Formoso e as águas do rio Javaés é que potencializam o funcionamento do projeto agrícola que se encontra aqui na região. Que projeto agrícola é esse, professor? Chamado de Projeto Javaés ou Projeto Rio Formoso, porque canaliza-se água do rio Javaés e canaliza-se água do rio Formoso. Professor, diz para mim, qual é o principal produto extraído do projeto Javaés? Arroz. O Tocantins, olha só, o Tocantins está entre os 5 maiores produtores de arroz do Brasil. E essa produção de arroz sai do projeto Javaés, ou chamado Projeto Formoso, Rio Formoso, né? Professor, então o Tocantins tem aqui 1.200.000 hectares em área contínua, 1.200.000 hectares em área contínua para o cultivo de arroz. É isso aí. A maior área contínua da América para arroz irrigado está aqui no Tocantins. O que faz o Tocantins um dos 5 maiores produtores de arroz do Brasil. Professor, o Tocantins é um dos 5 maiores produtores de arroz do Brasil. Sim. Então o Tocantins exporta arroz? Não. Na realidade, nem o Brasil exporta arroz. Certo? A produção de arroz que existe no Brasil é para consumo interno. Nós temos uma grande produção, sim, mas não para exportação. A venda para outros estados ocorre, mas isso não é exportação. Exportação é para fora do país. Ok. Professor, o que se produz no projeto Javaés? Soja, arroz e milho, com predominância de arroz, mas é soja, arroz e milho. Além disso, melancia. Lembra que eu havia comentado que a principal fruta em toneladas cultivada no Tocantins é melancia? Principalmente da região do projeto Javaés, ok? Soja, arroz, milho e melancia. Quais são os 3 principais grãos colhidos no estado? Soja, arroz e milho. Ou melhor, soja, milho e arroz, né? É nessa ordem em termos de produção. Soja, milho e arroz. Mas o arroz, o destaque é nesse projeto. O principal produto aqui do projeto Javaés, ou chamado projeto Rio Formoso, por causa das águas do Rio Formoso,
que também são irrigadas para abastecer esse projeto do Rio Javaés e do Rio Formoso, aqui o principal produto cultivado é arroz irrigado. Ok. Professor, me diga o nome de outro projeto que é abordado em prova. Digo, nós temos aqui também, na região do município de Pedro Afonso, um projeto agrícola chamado Prodecer. Prodecer 3. Prodecer 3. Agora que eu estou me dando conta, eu acho que está escrito aí, mas você consegue ler, né? Deixa eu ver, tá certinho? Tá, acho que tá. O Prodecer 3, meninos, está localizado no município de Pedro Afonso, tá? Prodecer 3, localizado no município de Pedro Afonso. Professor, e o Projeto Javaés, onde é que ele se localiza? Em qual município? O Projeto Javaés, até hoje, ele foi abordado em prova citando o município de Formoso do Araguaia. É somente em Formoso? Não. O Projeto Javaés, ou chamado Projeto Formoso, ele envolve 5 municípios. Formoso do Araguaia, Lagoa da Confusão, Dueré, Cristalândia e Pium. São 5 municípios. O destaque da produção de arroz do Projeto Javaés, que já foi no município de Formoso, hoje tem grande destaque de produção de arroz no município de Lagoa da Confusão. Mas na prova, o município que eles normalmente associam na prova para o Projeto Javaés, ou chamado Projeto Formoso, Rio Formoso, é o município de Formoso do Araguaia. O que cai na prova costuma ser Formoso do Araguaia. É 1 de 5, mas o município que cai na prova, Formoso do Araguaia. Professor, eu posso dizer que o Projeto Javaés, ou Projeto Rio Formoso, ele é mais antigo que o Tocantins? Sim, é oriundo de 1982. O Tocantins foi criado em 1988, então é mais antigo que o Tocantins, tá? E o Prodecer 3, professor, que o senhor começou a falar? O Prodecer 3 está localizado no município de Pedro Afonso. Está localizado no município de Pedro Afonso. Professor, e o que produz aqui no Prodecer 3? Meninos, no Prodecer 3 nós temos, quais são mesmo os 3 principais grãos colhidos no estado? Os 3 grãos. Para você que repetiu aí na sua casa, soja, milho e arroz, está corretíssimo. Adivinha o que produz aqui no Prodecer 3? Soja, milho e arroz. Professor, mas não é a mesma coisa do Projeto Javaés, ou chamado Rio Formoso? A mesma coisa, soja, milho e arroz. O destaque no Prodecer, ou aliás, no Javaés ou Rio Formoso, é o arroz. O Prodecer 3, no município de Pedro Afonso, ele tem grande destaque na produção de soja. Na realidade, Pedro Afonso é a capital da soja tocantinense. É a capital da soja. Professor, hoje Pedro Afonso é o maior produtor de soja do estado? Não, já foi. Até 2008, Pedro Afonso era o maior produtor de soja. O título de capital da soja recebeu em fevereiro de 2009, no Diário Oficial do Estado. Mas, de lá para cá, o município de Campos Lindos ampliou a produção de soja e superou a produção de Pedro Afonso. Porém, Pedro Afonso continua com o título de capital. Certo? Saiu no Diário Oficial, foi Pedro Afonso, independente de hoje quem seja o maior produtor, Pedro Afonso é a capital. Tá? Professor, ok, eu tenho o Prodecer 3, mas é Prodecer ou é Proceder? Prodecer, Projeto de Desenvolvimento do Cerrado, ou Programa de Desenvolvimento do Cerrado. Tá? Professor, mas por que 3? Sabe o que caiu na prova? Falou assim, o Prodecer 1 em Pedro Afonso não é 1, é 3. O Prodecer 2 em Pedro Afonso não é 2, é 3. Não existe Prodecer 1 no Tocantins, não existe Prodecer 2 em Tocantins. Professor, o que é mesmo esse Prodecer? É uma cooperação entre o governo japonês e o governo brasileiro, com o propósito de promover a produção de grãos na região do Cerrado e exportar para o mercado japonês. O foco inicial desse projeto era o mercado japonês. Professor, me diga uma coisa, tem Prodecer 1 no Brasil? Tem. Quando foi instalado esse projeto, inicialmente, foi instalado em 5 cidades, nenhuma delas em solo tocantinense, certo? Chamado de Prodecer 1. Depois deu certo, ampliaram para mais 5 cidades, também fora do Tocantins, denominado Prodecer 2. E na terceira etapa de implantação, em mais 6 municípios, um deles em solo tocantinense, que é o município de Pedro Afonso, chamado Prodecer 3. Onde é que eu tenho Prodecer, professor? Eu tenho Prodecer em Goiás, eu tenho Prodecer na Bahia, eu tenho Prodecer no Maranhão, eu tenho Prodecer no Mato Grosso e, é claro, também no Tocantins. E no Tocantins é no município de Pedro Afonso. Ok, professor, já sei que o Prodecer é 3, já sei que é em Pedro Afonso, já sei que o que produz ali é soja, milho e arroz, com um destaque na produção de soja. Mas me diga uma coisa, tem algum outro cultivo que se destaca no município de Pedro Afonso? Tem. O quê? Cana-de-açúcar. Por que, professor, tem cana-de-açúcar em Pedro Afonso? Meninos, por um motivo simples.
Ali em Pedro Afonso se instalou uma fábrica de etanol. Fábrica esta que é da Bunge, ou Bunge, né? Escreve B-U-N-G-E, mas se fala Bunge, se pronuncia Bunge, uma multinacional, e é uma fábrica de produção de etanol que se encontra em solo tocantinense. E devido à instalação dessa fábrica da Bunge em Pedro Afonso, que veio a ocorrer uma expansão na produção de cana-de-açúcar. Então, no município de Pedro Afonso, soja, milho, arroz e cana-de-açúcar, sendo que a cana-de-açúcar não é em função do Prodecer, mas sim da fábrica de produção de etanol. Ok? Professor, ok. Tem o projeto Javaés, chamado também de Rio Formoso, em função da canalização das águas do Rio Javaés do Rio Formoso. Tem o Prodecer 3 e tem o projeto Campos... Opa, de novo aqui para vocês acompanharem, né? O projeto... Czinho aqui. Campos... Lindos. Campos Lindos. Professor, Campos Lindos fica onde? Município do Campos Lindos. Município de Campos Lindos fica aqui na divisa com o estado do Maranhão. O Prodecer está aqui em Pedro Afonso, à margem do Rio Tocantins, e Campos Lindos fica na divisa com o Maranhão. Professor, esse município de Campos Lindos não seria lá em Goiás? Não, gente. Lá em Goiás é o município de Campos Belos, tá? Na divisa do Tocantins com Goiás, ali próximo ao município de Arraias, é Campos Belos. Aqui no Tocantins é o município de Campos Lindos. Professor, é esse município de Campos Lindos que se destacou na produção de soja? Com certeza. Grande destaque na produção de soja tocantinense. Professor, diz para mim, o que se produz em Campos Lindos? Adivinha? O que se produz no projeto Javaés? Quais são os grãos? Soja, milho e arroz, com destaque na produção de arroz. E no Prodecer 3, soja, milho e arroz, com destaque na produção de soja. E no projeto Campos Lindos, soja, milho e arroz, com maior destaque ainda na produção de soja. Ok? É por isso que os 3 principais grãos colhidos no estado do Tocantins são soja, milho e arroz. Ok, professor, já sei quais são os 3 principais projetos, já sei o que produz, já sei onde se encontram. Projeto Campos Lindos, o município de Campos Lindos, Prodecer 3 em Pedro Afonso, Projeto Javaés em Formoso do Araguaia, Lagoa da Confusão, do Heré, Cristalândia e Pium. Maravilha. Agora eu tenho também projeto de fruticultura, que é abordado na prova, simplesmente para você relacionar o nome do projeto com o município em que ele se encontra. É assim que ele é abordado na prova. Eu tenho aqui no norte do estado, novamente projetar aqui para você acompanhar a localização no mapa, tá? Daqui a pouco eu mostro, mas para acompanhar. Aqui no norte do estado eu tenho o município de Sampaio. Sampaio, projeto de fruticultura, tá? Aqui no Rio Tocantins eu tenho o município de... Opa, deixa eu colocar logo todos aqui. Projeto Manuel Alves, lá em Indianópolis. E Porto Alegre, Tocantins. Projeto São João. Lá em Itapiratins nós temos o projeto... Fugiu o nome para mim agora? Gente, que coisa feia. Nossa senhora, deixa eu até ativar aqui para vocês me lembrarem. Em Itapiratins, que projeto que eu tenho ali? Fugiu, deu branco. Ih, travou aqui. Espera aí. Deixa eu ver, projeto... Deu branco mesmo. Deixa eu ativar os comentários, que aí vocês me ajudam. Trabalho com isso todo dia e... Que projeto agrícola que eu tenho lá em Itapiratins mesmo? Itapiratins é... Gente, Gurita, pronto. Meu Deus do céu. É a idade. Projeto Gurita. Meninos, olha só. Deixa eu passar um círculo aqui. Ó. Projeto Gurita, Projeto São João, Projeto Manuel Alves. Obrigado. Não sei nem quem foi que falou. Ah, Naeste, boa noite. Gurita. Gurita, né? Ok. Meninos, olha só. Professor, o que eu tenho aqui? Ó? Você precisa apenas fazer a relação, e somente assim foi abordado nas provas até hoje. Projeto Sampaio no município de Sampaio, Projeto Gurita no município de Itapiratins, Projeto São João no município de Porto Nacional. Detalhe, Projeto Sampaio está às margens do Rio Tocantins, Gurita às margens do Rio Tocantins, São João às margens do Rio Tocantins. Deixa eu desativar o comentário. Ok. Sampaio, Gurita e São João estão às margens do Rio Tocantins. Professor, e o projeto Manuel Alves? Está às margens do rio Manuel Alves.
fica ali envolvendo os municípios de Dianópolis e Porto Alegre do Tocantins, no Sudeste. Esse projeto Manuel Alves, no Sudeste, o projeto Manuel Alves ele tem uma área destinada para o projeto de 20 mil hectares. É 4 vezes maior que a área do projeto São João, aqui em Porto Nacional, que fica aqui entre Palmas e Porto, atrás da estação do posto da Polícia Rodoviária Estadual, que foi até desativado, né? Muita gente acha que pertence a Palmas, mas é município de Porto, aquele posto desativado da Polícia Rodoviária. Professor, então nós temos aí projetos com destaque na fruticultura e projetos com destaque na produção de grãos. Perfeito. Fruticultura eu tenho Sampaio, no Bico do Papagaio, município de Sampaio, tá? Que é o que é abordado na prova. Gurita, em Itapiratins, município de Itapiratins. Projeto São João, no município de Porto Nacional. E projeto Manuel Alves, no município de Dianópolis e Porto Alegre do Tocantins. Apesar de ter grande extensão territorial, apenas 5 mil hectares estão da primeira etapa, foram ativados na primeira etapa e estão produzindo. Não em sua totalidade, mas está havendo produção de frutas. Projeto São João também havendo produção. Gurita está a trancos e barrancos, viu, na proporção muito pequena, e Sampaio não produz nada, mas cai na prova. Não produz nada, mas cai na prova. Mais de 100 milhões de reais já foram investidos aqui no projeto Sampaio e não tem produção, ok? Mas cai na prova. Ok, já falei dos projetos agrícolas, já relacionei com os municípios, a região onde se encontram. Maravilha. Professor, o que eu preciso saber agora? Meninos, em relação ao relevo do Tocantins, vamos trabalhar um pouco de relevo. Eu pergunto a vocês o seguinte, primeiro, o que predomina no Tocantins? Já vi muito aluno perguntar isso. Professor, o que predomina? É planalto? É planície? É depressão? Que tipo de relevo é predominante em nosso estado? Meninos, primeiro eu vou explicar para vocês o que é planalto, o que é planície e o que é depressão, tá? Professor, o que é planalto? É região plana e alta? Não, não é isso que é planalto. Mas sim, toda região alta, com altitude superior a 300 metros, é relevo de planalto. Eu vou tentar explicar para ti em cima de um desenho, para facilitar a compreensão. Opa, ok. Aqui, meninos, vou desenhar aqui. Imagine que aqui eu tenho uma região mais alta e aqui uma região mais baixa. Estão vendo aí o desenho? Não sei se ficou legal. Ok. A região mais alta é o planalto. A região mais baixa é a planície. Está conseguindo ver? Ok, acho que assim tá legal. Essa região mais alta aqui é o relevo de planalto. Você percebe que ele pode ser plano ou ele pode ser acidentado, tá? É a região de planalto. A região aqui mais baixa, aqui na ponta, é a região de planície. Professor, o que diferencia um planalto com planície? A área onde o processo de erosão é mais intenso que a sedimentação, ou seja, onde vai doar mais sedimentos erodidos, transportados pelo vento, pela chuva ou seres vivos, esses sedimentos vão ser transportados e depositados aqui embaixo, ok? Aqui embaixo, na planície, vai ocorrer o processo de sedimentação, acúmulo de sedimento. A região alta vai ocorrer o processo de erosão, doação, transporte de sedimentos. Sabe o que é planalto? É aquela área onde a erosão é mais intensa que a sedimentação, onde vai doar mais sedimentos do que receber. E planície é aquela área onde a sedimentação é mais intensa que a erosão, onde vai receber muito mais sedimentos do que doar. Ou seja, a parte plana e baixa é planície, a parte alta é planalto. E o que é uma depressão, professor? É isso aqui, ó. Depressão. Como assim, professor? Depressão é essa parte do relevo que interliga de carregar ele, porque eu achava que o meu carregador estava aqui em casa e não estava. Esqueci ele no trabalho, mas se precisar eu pego um outro emprestado aqui para quebrar o galho. Só vai ter que desligar a luz. Mas vamos lá. Depressão interliga a região mais alta à região mais baixa. Interliga uma área de planalto a uma área de planície. Ok, já sei que planalto é a parte alta, planície é a parte baixa e aqui é uma depressão. Sabe como é abordado na prova? Primeiro perguntando o que predomina no Tocantins. Segundo perguntando onde se encontram essas formas de relevo em solo tocantinense. Olha só, o que predomina no Tocantins não é planície, tá? O que predomina no Tocantins não é planalto. Em Tocantins predomina depressão. Acredite se quiser. E já foi abordado em prova isso. As depressões predominam em solo tocantinense.
E, é claro, posterior a depressões eu tenho relevo de planalto. Numa proporção um pouco menor, relevo de planície. Professor, tá, já sei que é planalto, aliás, que é depressão em primeiro lugar, depois de depressão eu tenho planalto, depois planície. Onde é que se encontra a depressão, professor? Só por curiosidade. Meninos, aqui eu tenho o mapa do Tocantins. Desenhando aqui, já mostro para vocês, tá? Aqui eu tenho o mapa do Tocantins, ok? Ok. Aqui eu tenho o Rio Tocantins. Rio Tocantins. E à esquerda eu tenho o Rio Araguaia, ok? Ok. Eu pergunto a vocês, os rios Araguaia e Tocantins. Eu tinha que pegar, vou pegar um pincel ali. Aguenta aí. Aliás, não vou projetar não, porque senão vocês vão ver o que eu estou vestido aqui, né? Não é legal. Espera aí. Vou falando, vocês vão escutando, tá? Em relação ao Tocantins, eu posso afirmar a vocês que... Voltei. Pronto. Ok. Eu posso afirmar a vocês que essa região aqui... Ok. Que essa região aqui, onde passa o Rio Tocantins, onde passa o Rio Araguaia... Professor, eu posso dizer que o Rio Tocantins nasce em Goiás? Nasce. Que o Rio Araguaia nasce na divisa de Goiás e Mato Grosso? Com certeza. O Rio Araguaia, da nascente à foz, é a divisa entre estados. E daí, professor? Você está percebendo que o Rio Araguaia corre para o norte? Você está percebendo que o Rio Araguaia ele corre para o norte? Que o Rio Tocantins ele também corre para o norte? Aí eu pergunto, por que os rios Araguaia e Tocantins correm para o norte? Correm para o norte por efeito gravitacional. Eles saem de uma região mais alta e vão correndo para uma região mais baixa. Professor, você está dizendo então que o vale do Rio Araguaia, assim como o vale do Rio Tocantins é depressão? Exatamente isso. O vale, a região ao redor do Rio Araguaia e a região ao redor do Rio Tocantins são classificados como relevo de depressão. E quando eu falo o vale, não é só o leito do rio, não é só o meio do rio não, mas a região ao redor. Por isso que nós temos grande parte do Tocantins relevo de depressão. Mas eu tenho sim relevo de planalto, eu tenho sim relevo de planície. Certo? Onde é que eu tenho áreas de planalto, professor? Meninos, planalto não é região mais alta, como eu havia feito no desenho anterior? Relevo de planalto é relevo mais alto, não é? Aqui, ó. Vou colocar planalto e planície. Ok. Planalto, professor, é a região mais alta, exatamente. E planície é a região mais baixa. Perfeito. E daí, professor? A região mais alta é composta tanto por relevo plano como também por serras. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que onde você tem cadeias de serra no Tocantins, você tem relevo de planalto. Está entendendo? Porque é a região mais alta, onde a erosão vai ser mais intensa que a sedimentação. Professor, ok. Então eu posso afirmar que o sudeste do Tocantins predomina relevo de planalto. Perfeito. Sudeste do Tocantins você tem cadeias de serras, você tem altitudes mais elevadas, você tem relevo de planalto. Tá, professor. Agora, eu posso afirmar que essa região da Ilha do Bananal, professor, que eu vou pintar aqui, ó, apesar de que vocês sabem, essa região da Ilha do Bananal é relevo de planície. Aqui está a planície tocantinense. Aqui envolve o que nós chamamos de planície do Araguaia, que pode também ser chamada de planície do Bananal. Professor, então a região que envolve a Ilha do Bananal é um relevo de planície no Tocantins. Então, professor, o Vale do Rio Tocantins e o Vale do Rio Araguaia é relevo de depressão. Perfeito. Ok? Encontrei planície, encontrei depressão. E, professor, aqui na região sudeste vou colocar P alto, tá? P alto. Opa. Porque escrever fica grande demais. E aqui na região sudeste, professor, é relevo de planalto. Aqui está o planalto, vales do Rio Tocantins, Araguaia, depressão, e a planície do Araguaia, que envolve a área da Ilha do Bananal. Fácil demais, não é? E é abordado na prova. Já foi abordado na prova perguntando onde se localiza relevo de depressão em solo tocantinense. E o relevo de depressão, segundo Jurandir Ross, que é um dos geógrafos renomados no país, na realidade é o da atualidade,
o maior nome em relação ao relevo brasileiro, Jurandir Rosa, ou simplesmente Ross, ele aponta a divisão do Brasil em Planalto, Planície e Depressão, e em solo tocantinense ele aponta exatamente os vales dos rios Tocantins e Araguaia como sendo a depressão em solo tocantinense. Show? Maravilha. Professor, ok, eu quero saber ainda... Meninos, minha bateria está quase no fim, viu? Nós temos aí uns 15 minutos de aula ainda. Eu não sei se ela vai aguentar. Se não aguentar, paciência. Mas, então deixa eu ver aqui. Vou desligar a luz aqui. Vocês me digam, por favor, se fica muito ruim. Que aí eu seguro um pouco mais sem a luz e coloco aqui para carregar o celular, porque só tem uma tomada, tá? Completa. Diz aí para mim se fica... Cadê? Diz aí pra mim se fica ruim com a luz desligada, por favor. Fica muito ruim? Fica tranquilo, não fica? Só responde alguém aí, que aí eu já ligo o celular aqui. Tá ótimo, show de bola. Valeu, Patrick, Lucas, ok, fica ruim não. Alexandra, boa noite. Gustavo, deixa eu só ligar aqui na tomada, um momentinho, tá? Opa, momento. Pronto, o celular agora está carregando. Tá bom, tranquilo, professor Renato, show, ficou até melhor. Então pronto, já não vou mais ficar ligando isso. Desativando comentários, hein? Serpa. Meninos, ok. Professor, o que mais eu preciso saber? Você precisa saber do relevo sobre a localização. Localização das principais cadeias de serra em solo tocantinense, que também é abordado na prova. Professor, me explica que cadeias são essas. De novo aqui. Aqui, ó. Tá vendo aqui no mapa que eu tenho os rios Tocantins e Rio Araguaia? Entre o rio Tocantins e Araguaia, eu tenho uma cadeia de serra chamada Estrondo. Serra do Estrondo. E eu vou abordar para você como esse assunto já chegou a ser mencionado na prova, tá? Olha só. Afirmava-se na prova de uma cadeia de serra que é divisor de águas entre as bacias dos rios Tocantins e Araguaia. Meu Deus do céu, agora que eu tô vendo a roupa ali acumulada. Para eu passar depois da live, ó. Show pra mim, né? Tá secando para eu passar. Daqui a pouco, vamos lá. O que nós temos? A Serra do Estrondo. Rios nascem na Serra do Estrondo e correm para o rio Araguaia, e outros rios nascem na Serra do Estrondo e correm para o rio Tocantins. Isso quer dizer o quê? Que a Serra do Estrondo é um divisor de águas entre as bacias dos rios Tocantins e Araguaia. Professor, tem outra serra? Tem. Essa Serra do Carmo, que eu vou colocar aqui à direita do rio Tocantins, Serra do Carmo, ela também é chamada de Serra do Lajeado, tá? Serra do Carmo ou Serra do Lajeado. Professor, o que cai sobre essa cadeia de Serra do Lajeado na prova? Eu coloquei Carmo aqui porque fica menor o nome e ela recebe o nome de Serra do Carmo Lajeado. Sabe o que cai sobre ela na prova? Afirmando sobre pinturas rupestres. Como assim, professor? Aquelas pinturas de Homem das Cavernas? Existe no Tocantins, sim. Onde? Na Serra do Carmo. Está localizada na Serra do Carmo. Professor, e ela fica aqui em Palmas, em Lajeado, em Monte do Carmo, em Ponte Alta, em Pindorama. Exatamente. Serra do Lajeado. Essa Serra do Lajeado aqui, o que você associa sobre ela que pode ser abordado na prova? Falei em pinturas rupestres no Tocantins, estou me referindo à Serra do Lajeado. Falei em minério de ferro no Tocantins, grande reserva localizada na Serra do Lajeado. Minério de ferro, pinturas rupestres, Serra do Lajeado. Em relação, que também é chamada de Serra do Carmo. Em relação à Serra do Estrondo, divisor de águas entre as bacias dos rios Tocantins e Araguaia. Em relação agora à Serra Geral, Serra Geral fica na divisa do Tocantins com a Bahia, ok? Serra Geral fica na divisa do Tocantins com a Bahia. O que tem, professor, sobre essa serra que é abordado na prova? Bom, tem rios que nascem na Serra Geral e correm para o rio Tocantins, assim como tem rios que nascem na Serra Geral e correm para o rio São Francisco. Isso quer dizer o quê? Que a Serra Geral é um divisor de águas entre as bacias dos rios Tocantins e do rio São Francisco, na Bahia, ok? Relembrando a vocês, Serra do Estrondo, divisor de águas entre o rio Tocantins e Araguaia. Serra do Lajeado, chamada também de Serra do Carmo, eu tenho pinturas rupestres e jazidas de minério de ferro. Serra Geral, divisor de águas entre os rios Tocantins e Rio São Francisco. E
Por último, porém não menos importante, que também é abordado na prova, eu tenho aqui Serra das Traíras. Foi uma trairagem o Tocantins separar de Goiás. É claro que não foi trairagem nenhuma, né? Mas só para fazer a associação. A Serra das Traíras está localizada na divisa entre Tocantins e Goiás, ok? Serra das Traíras, divisa Tocantins-Goiás. No paralelo 13. Professor, e o que sobre essa Serra das Traíras é abordado na prova? Que é o ponto mais elevado do relevo tocantinense. Na Serra das Traíras, eu tenho 1.000, já foi abordado na prova algumas vezes, viu? 1.340 metros de altitude. 1.340 metros de altitude. Já foi mencionado na prova. Em qual município, professor, se localiza o ponto mais elevado do relevo tocantinense? No município de Paranã, na Serra das Traíras, no sul do estado. Um abraço aí, pessoal de Paranã. Sexta-feira estaria aí almoçando com vocês. E, é claro, eu tenho no município de Paranã, 1.340 metros, o ponto culminante do estado do Tocantins. Professor, mas aqui na região sudeste, eu tenho municípios de elevada altitude? Tenho. Aqui eu tenho a região de Planalto, mas o ponto mais alto do Tocantins está em Paranã, lá na Serra das Traíras. Ok? Relevo, ficou tranquilo? Fácil demais? Maravilha. Vamos para outro assunto agora? Meninos, eu pergunto a vocês o seguinte. Mas é um assunto gostoso aqui. Nós tivemos alguns ciclos econômicos em solo tocantinense que são abordados na prova, tá? Ciclos econômicos. Professor, que ciclos foram esses? Você vai fazer para mim agora uma relação adequada dos ciclos econômicos na época e municípios que surgiram durante esse ciclo, tá? Período e municípios. E quais foram os ciclos? O primeiro ciclo econômico foi no século XVIII, que foi o ciclo do ouro. Ciclo do ouro. Ciclo do ouro no século XVIII. Outro ciclo econômico, eu tenho aqui o ciclo da pecuária e navegação. Que surgiram com a decadência do ouro. A pecuária e a navegação datam do fim do século XVIII, após a decadência da mineração do ouro, tá? Fim do século XVIII e início do século XIX. Primeira metade do século XIX, ok? Século XVIII e século XIX, ok? Professor, ok. Tanto a pecuária como a navegação datam dessa época. Show de bola. E qual é o outro ciclo, professor? Ciclo do cristal de rocha. Cristal de rocha, também chamado de quartzo. E isso já foi abordado em prova, os dois nomes. Quartzo. Ok. Professor, tá. 3 importantes ciclos econômicos que são abordados na prova. Ciclo da mineração do ouro, ciclo da pecuária e navegação, que foi na mesma época, e ciclo do cristal de rocha. O que eu preciso saber? Primeiro, onde é que ocorreu o ciclo da mineração do ouro, professor? O ciclo da mineração do ouro ocorreu na região de Planalto. Ocorreu na região sudeste do Tocantins. Foi aqui, ó. Ciclo da mineração do ouro, na região sudeste do Tocantins. Professor, qual o município mais antigo do Tocantins? Na atividade. Professor, eu posso dizer que os municípios mais antigos do Tocantins surgiram durante o ciclo da mineração? Sim, foi o ciclo da mineração do ouro, no século XVIII, que deu origem aos primeiros municípios. Professor, e quando foi no século XVIII? Meninos, para você identificar o século, se eu falo no ano de 1950, o século é 20. Por quê? Eu pego 1950, não começa com 19? 1950. É só pegar os dois primeiros dígitos, 19, e somar mais 1, 19 mais 1, século 20. Se eu estou no ano de 2021, os dois primeiros dígitos não são 20? 20 mais 1, século 21. Então, a mineração do ouro, professor, aqui no Sudeste, ocorreu quando? Ocorreu nos anos 1700 e bolinha. Da década de 20 dos anos 1724 para 1725, foi quando iniciou a descoberta do ouro na região, tá? E a decadência foi entre 1770 e 1780. 1717 mais 1, século XVIII. Então, de 1724, 25 até 1780 foi o início, o auge e a decadência da mineração, no século XVIII.
Por que eu insisto com o século XVIII? Porque na prova fala, no século XVII, ciclo do ouro está errado. Século XIX, ciclo do ouro está errado. O início, o auge e a decadência foi no século XVIII. Ok. Professor, quando ocorreu a decadência do ouro, o que a coroa fez? Começou a incentivar a pecuária e a navegação, que antes era proibido. Pecuária e navegação, assim como também a agricultura, eram proibidos na região aurífera, na região de produção, de extração de ouro. Por quê? Porque não queria a coroa que os escravos deixassem de trabalhar nas minas para trabalhar com agricultura e pecuária, certo? E por que a proibição da navegação? Porque a coroa também não queria que fugissem pelos rios mais facilmente sem pagar os devidos impostos, com destaque ao quinto. O que é quinto? Quinto é um quinto é uma quinta parte é 20%. Um dos principais impostos cobrados aqui nas minas de ouro era exatamente chamado o quinto, que era a quinta parte, 20% de tudo que fosse produzido. Tá, decadência do ouro, coroa incentiva, através da redução de impostos, ou simplesmente deixar 10 anos de isenção de impostos se você desenvolvesse a pecuária e a navegação na região norte de Goiás. Tá? Isso se deu entre o fim da mineração do ouro e o século XIX, início do século XIX, primeira metade do século XIX. Professor, e esse ciclo do cristal de rocha, o que cai sobre ele? Localização e data. 1930 a 1950 foi o período do cristal. Professor, quando fala do cristal de rocha, qual é o município que cai na prova? Adivinha? Ativando comentários. Qual o município que é mais abordado nas provas associado ao cristal de rocha, também chamado quartzo? Qual é o que cai na prova? Responde aí para mim. Para quem respondeu agora, o município de Cristalândia está errado. Na realidade, Cristalândia está assim, surgiu do ciclo do cristal de rocha, se desenvolveu do ciclo do cristal de rocha, porém, eu venho afirmar a vocês que Cristalândia é muito evidente para a resposta. E é por isso que todas as provas falam no município de Pium. O município, obrigado Cacau, o município, Lucas, que é abordado na prova é o município de Pium. Se falar Cristalândia está errado? Não está errado. Cristalândia também, Dueré também, que aí foi mencionado, Arapoema, Abreulândia, Dois Irmãos. Nós temos inúmeros municípios no Vale do Araguaia que têm sua origem ou desenvolvimento econômico ao longo da exploração do cristal de rocha, que envolve aqui o período da Segunda Guerra Mundial, certo? Nair, saudades. Vou desativar os comentários, tá? Show de bola. Então nós tivemos inúmeros municípios que se desenvolveram ou surgiram da exploração do cristal de rocha nesse período de tempo, ok? E Cristalândia, é claro, é um importante município. Pium também, mas o município que normalmente eles abordam na prova, associando ao cristal de rocha, é o município de Pium. Se falar Cristalândia está certo? Tá. Municípios do Vale do Araguaia surgiram ali ou desenvolveram a partir daí. Pronto. Professor, você falou de municípios que são abordados relacionados ao cristal de rocha. Você falou agora da pecuária e navegação. Vou colocar aqui no mapa para você situar em relação à região onde ocorreu o ciclo da pecuária e o ciclo da navegação, tá? Ó, navegação, meninos, fica atento, viu? Municípios que primeiro surgiram do ciclo da navegação, foram aqui no Bico do Papagaio. Araguatins, no Rio Araguaia, Itaguatins, no Rio Tocantins, e Tocantinópolis, também no Rio Tocantins, tá? Itaguatins, Araguatins e Tocantinópolis. Esses três municípios são os normalmente mais mencionados em relação ao ciclo da navegação. Porém, o ciclo da pecuária se deu aqui, no sudeste do estado, onde ocorreu a exploração de ouro, porque a pecuária era utilizada para fins de subsistência e a população estava concentrada aqui na época, certo? Então, aqui na região sudeste, eu tenho os municípios associados. Os primeiros municípios que surgiram da pecuária foram eles, o município de Lizarda, o município de Taguatinga e Ponte Alta do Bom Jesus. Pecuária, Lizarda, Taguatinga e Ponte Alta do Bom Jesus. Navegação, Araguatins, Itaguatins e Tocantinópolis, ok? Professor, lindo demais. Você mencionou agora, professor, sobre municípios do ciclo da pecuária, sobre municípios do ciclo da navegação, que foi no mesmo período dos dois, após a decadência do ouro, e eu quero saber agora, qual município surgiu a partir do ciclo do ouro? Adivinha?
na atividade. O que cai na prova é na atividade. Mas foi apenas na atividade? Não. Na atividade, Chapada de Natividade, Almas, Arraias, Conceição do Tocantins, Porto Nacional, Monte do Carmo. Nós temos alguns municípios do Sudeste, ou pegando também a região central do Tocantins, município de Porto Nacional, Monte do Carmo, que tem sua origem associada ao ciclo da mineração do ouro. Ok? Show de bola. Meninos, é isso aí. Acho que nossa live acaba em menos de 1 minuto. Então, muito obrigado a cada um de vocês. Coloca aí marca os coleguinhas aí para eles assistirem, porque essa live vai ficar salva. E coloca para despertar no seu celular, no seu Instagram, toda vez que eu entrar aqui ao vivo. Toda terça-feira, às 22 horas, nós temos live ao vivo aqui com vocês, tá? Sobre o conteúdo de Tocantins. Porém, pode ser que eu, no decorrer da semana, venha abordar também uma live surpresa sobre os mais diversos assuntos, ou resolução de exercícios, que é bem provável que aconteça, resolução de questões, mas para isso vocês têm que estar ativos aí. Pode ser de manhã, pode ser de tarde, pode ser de noite. Então, fica ativo, fica de olho e acompanhando a nossa live. Lembro ainda que eu tenho a apostila de Geografia e História de Tocantins gratuita para vocês. Apostila de Geografia e História de Tocantins gratuita para vocês. Ok? Entra no meu site professorjuniorgel.com.br e você se cadastre e baixa a apostila atualizada, ok? Professor, e se eu não encontrar? Manda um Instagram ou manda uma mensagem aí pro meu WhatsApp, que aí eu mando para vocês, tá? Se quiser até mandar agora, vou mandar aí o número por escrito. O WhatsApp é 984857576. Quer receber a apostila? Manda uma mensagem aí para mim agora, para quem ainda não recebeu, atualizada. Beijos, meninos. Fiquem com Deus. Muito obrigado, Thay Fernandes, Lucas, valeu, Paulinha, show de bola, Gabriel Ferreira, tamo junto. Valeu, meninos. Obrigado mesmo. A presença de vocês, quando sai atualizada, é essa atualizada, já está disponível no site, viu? Foram alteradas algumas coisas, inclusive as regiões imediatas, intermediárias do IBGE, que surgiu mais recentemente, não mais Maso e micro-região. Ô Gustavo, Cabeção. Ô Paulinha, presidente Kennedy, já fui diversas vezes aí. Tayane, muito obrigado. Beijo para vocês. Muito obrigado pela presença e espero contar com vocês aqui na próxima live ao vivo, tá? Beijos no coração, sucesso aí, muito estudo. Vou repetir aqui, Caroline, ó o número aí, ó. Anaete, bom revelo, 984857576. Ok? 984857576. Delgado chama mesmo de cabeção. Não vou nem dizer que ele já me viu mijando, né? Nem vou falar isso. Meninas, show, beijos, bom estudo para vocês, tá? Qualquer coisa, estamos aí. Site professorjuniorgel.com.br. Mas se você mandar o zap para mim, eu mando para ti o site, tá? Beijo. Tchau, tchau. Alguém tá querendo participar aqui, ó, Adriana. Adriana. Já vamos baixar aqui. Meninas, beijo. Tchau, tchau. Fique com Deus. Um beijo aí para nossa vereadora de Paraíso, Adriana Câmara. Olha ela aí. E aí, Adriana? Como é que você tá? Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Nossa pai agora, eu acho que caiu. Então eu vou ter que salvar ela, tá? Tá. Beijo, fica com... E vamos fazer o concurso. Fui.